Você sabe o que é a Bíblia Apócrifa? A Bíblia Apócrifa é um conjunto de livros religiosos que, embora não sejam reconhecidos como canônicos, possuem um grande valor histórico. Esses textos são fundamentais para a compreensão das origens do cristianismo e também do judaísmo. Para aprofundarmos ainda mais na questão, conversamos agora com o Frei Jacir de Freitas, ele que é doutor em teologia bíblica e também professor de exegese bíblica, que recentemente lançou uma análise profunda sobre o Novo Testamento. Bom dia, Frei, sua bênção. Bom dia, Vanessa, Deus te abençoe. Bom dia para todos aqueles que nos ouvem desses vários lugares do nosso grande Brasil. Eu falo aqui das Minas Gerais, da cidade de Divinópolis. Terrinha boa, hein, Frei? Terra do Divino, aí é Divino Pai Eterno, que é a cidade do Divino. Oh, que maravilhoso. Recentemente aqui já está em construção a Cruz de Todos os Povos. Ó, dá para ouvir até o sino aí, ó, Frei. Estamos ouvindo aqui. Perto da igreja aqui do Santuário Santo Antônio. Ai, que lindo. Que maravilha. Frei, o que caracteriza a Bíblia Apócrifa e como que a gente pode compreender a sua importância no contexto histórico do cristianismo e do judaísmo? Vanessa, eu começaria dizendo assim, primeiro, após mais de 2 décadas trabalhando essa temática, com a publicação de outros textos também comentando esses evangelhos, eu apresento então, depois desses 20 anos de trabalho, esse volume chamado Bíblia Apócrifa Segundo Testamento, publicado então pela editora Vozes. Então, o que é essa literatura apócrifa, Vanessa? Isto é, são os livros que foram excluídos da Bíblia, que ficaram fora da Bíblia. Então, a gente procurou recolher aqui em 784 páginas de fé presente nessa literatura pouco conhecida do grande público. A nossa tradução desses textos baseia-se em textos originários, em suas diversas traduções para as línguas modernas. Apócrifo é um termo grego e significa escondido, oculto, aquele que não era conhecido. Na verdade, se nós temos aí 73 livros na Bíblia para os católicos, 66 para os irmãos evangélicos, são mais de 200 livros que ficaram de fora da Bíblia. Dentre eles, 140 do Novo Testamento. Esses textos foram escritos no final do século I, alguns, sobretudo no século II. E qual foi o objetivo da comunidade cristã escrever esses textos a respeito de Jesus e de seus seguidores? Então, o objetivo foi acrescentar, esclarecer e até mesmo contrapor alguns ensinamentos sobre Jesus e os seus seguidores, que eles não estavam de acordo. Historicamente, a igreja rejeitou muito essa literatura. Nas últimas décadas, nós vemos, como estudiosos, aprofundando esse texto e tentando mostrar o que eles podem trazer para nós de diferencial, então, eles são classificados, na verdade, em relação aos canônicos, isto é, aqueles que são considerados oficiais, isso 66 ou 73. Então, eu diria que esses podem ser entendidos como aberrantes, então textos assim exagerados, complementares ou alternativos. E aí vários textos se encaixam aí. Por exemplo, aberrante, algumas histórias exageradas sobre a infância de Jesus, complementares sobre a história de Maria, isto é, complementa a fé mariana, e alternativos, por exemplo, como o Evangelho de Maria Madalena. Então, esta obra que a gente está apresentando como novidade aqui no Brasil e para os leitores de língua portuguesa, ela então é uma Bíblia, porque também a palavra Bíblia significa coleção. Então aqui a gente recolhe 67 livros traduzidos e comentados de forma acessível ao estudo e ao contato com a nossa fé de origem. Eu também trago aqui informações de 38 outros textos, ou isto é, fragmentos apócrifos, não chegam a ser chamados livro. Por que a gente chamou Segundo Testamento e não Novo Testamento? Por uma questão de diálogo com os nossos irmãos judeus. E aí a pergunta é, seria uma outra Bíblia?
eu diria sim e não. Enquanto a apresentação de um pensamento diferenciado é uma outra Bíblia, né? Como complemento aos textos canônicos. Mas em relação ao seu objetivo, que é o de dialogar com os vários cristianismos de origem, Bíblia Apócrifa, então, quem está lançando, é um convite ao diálogo e ao amadurecimento da nossa fé. Então, para que isso fique bem claro, nós começamos no início da Bíblia Apócrifa, iniciamos então com uma grande introdução, apresentando o que é a Bíblia canônica oficial e o que é a Bíblia Apócrifa, para que o leitor possa compreender essa relação de forma muito tranquila, quais os critérios que a igreja usou para selecionar os canônicos, os oficiais, quais os critérios que ficaram de fora. Esse processo que teve um longo tempo de amadurecimento, desde aí do ano 150, ano 389, e depois no Concílio de Trento, definindo quais são os livros da Bíblia católica, ou evangélica, depois tirado os outros 7 textos. Então, na sequência, nós apresentamos 67 livros apócrifos do Novo Testamento, distribuídos da seguinte forma: 5 evangelhos sobre o nascimento e infância de Jesus, como segundo Pedro, o pseudo Tomé, a infância do Salvador. Olha que temos pouco sobre a infância de Jesus no canônico. 6 evangelhos sobre Maria, o livro do descanso, proto-evangelho de Tiago. Um evangelho sobre São José, se fala muito sobre São José, é muito interessante, né? O Papa tem até uma devoção com São José dormido. Então, apresento a tradução do evangelho chamado História de José, o Carpinteiro. 5 evangelhos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. A sentença de Pilatos, por exemplo, a descida de Cristo aos infernos, que interessante, faz parte do nosso credo, o uso desse texto. Evangelho segundo Pedro, etc. 6 evangelhos gnósticos. O que significa esse gnóstico? Gnóstico era um grupo de pensadores do início do cristianismo que queriam viver um cristianismo de uma forma diferenciada ao cristianismo que se tornava hegemônico, né? Então, tem aí tração do Evangelho de Maria Madalena, do Evangelho de Tomé, do Evangelho de Judas Iscariotes, sabia que tem um evangelho dedicado a ele? Aliás, todos esses textos não são necessariamente escritos por esses personagens, são dedicados a eles, ou como nós sabemos também no texto canônico. 8 livros sobre a história de Pilatos, pouco é conhecida a história de Pilatos. Então, recolho, por exemplo, o relatório de Pilatos a César, a vingança do Salvador, a morte de Pilatos. Na Bíblia nós temos Atos de Pedro e Paulo, o Ato dos Apóstolos, mas recolhemos aqui 14 Atos de Apóstolos. Por exemplo, Atos de André, Atos de Judas, Tadeu, a filha de Pedro, interessante, ninguém sabe disso, né? 18 cartas, então a carta dos Coríntios a Paulo, a carta de Paulo aos Laodicenses, várias cartas entre Paulo e Sêneca, Apocalipse, interessante, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé. E no início de cada livro, a gente vai apresentando, né, um breve comentário, dizendo o que são esses evangelhos, por exemplo, aqui os evangelhos sobre a infância, dando uma síntese geral do que é a infância, e depois a tradução desses textos, que são muito interessantes. Por exemplo, aqui conta essas histórias que Jesus, quando criança, né, foi pedido a ele, o menino Jesus estava crescendo e não ia para a escola, então foi pedido que levasse o menino Jesus para estudar. E ele teve 3 professores, tem uma relação muito interessante com esses professores, mas o último deles, quando Jesus, então, na sala de aula, ele toma a palavra e fala, quando Zaqueu, o mestre, ouviu essas e aquelas alegorias acerca da primeira letra que dito por Jesus, ficou surpreendido diante da resposta e da erudição que ele manifestava, e disse aos presentes: ai de mim, não sei o que fazer. Eu mesmo procurei confusão para mim ao trazer para cá este menino. Toma-o, pois, eu te rogo, José, irmão. Não posso suportar a agudeza de seu olhar, nem chego a entender suas explanações. Esse menino não nasceu da terra, pode até dominar o próprio fogo. Talvez tenha nascido antes da criação do mundo. Não sei que ventre pôde ter trazido, nem que seios nutrir. Ai de mim, sinto aturdido, não posso acompanhar o voo de sua inteligência, enganei-me, infeliz de mim.
Queria ter um aluno e encontrei um mestre. Olha que interessante. Então, mostrando esse lado. E tem várias histórias aqui. Não vou contar agora, que o tempo não nos alcança, mas tem várias histórias narradas da infância de Jesus. Sobre Maria, é muito interessante esses evangelhos apócrifos sobre Maria, né? Conta a história dela, e aliás, a tradição nossa católica, mariana, eu diria, é mais apócrifa do que canônica. Ela apresenta o nascimento, a morte de Maria, a dormição, a assunção de Maria. O dogma da assunção tem muito a ver com isso. Só um pedacinho aqui. Completaram-se para Ana os meses da gestação. Aliás, nós sabemos os pais de Maria a partir desses textos. No nono mês deu à luz, e ela perguntou à parteira: a quem deu à luz? A parteira respondeu: uma menina, uma filha. Ana exclamou: hoje minha alma foi enernecida, e deitou a criança. Quando se completaram os dias prescritos pela lei, Ana fez as purificações pelo parto, deu peito à criança e a chamou Maria. De dia a dia tornava-se robusta Maria. Quando completou 6 meses, sua mãe o colocou no chão para ver se permanecia de pé. Deu 7 passos e voltou ao colo de sua mãe. Sua mãe a tomou nos braços, dizendo: tão certo como vive o Senhor, meu Deus, não andarás por essa terra até que eu te conduza ao templo do Senhor. E Maria depois, então, vai ficar consagrada no templo por 12 anos. Daí a nossa tradição sobre a devoção, a dormição, a consagração à Nossa Senhora. Ela vive ali, então esses textos contam tudo isso, como ela viveu ali aqueles 9 anos no templo, depois veio José para se casar com ela. E a história de São José não fica por trás, é muito bonito, sabe? A história de José o carpinteiro. É Jesus contando a história do Pai. Ele reúne os apóstolos no Monte das Oliveiras e ali vai dizendo, né? Ele diz: havia um homem chamado José, oriundo de Belém, cidade da Judéia, terra do rei Davi. Era grande conhecedor, não só da sabedoria, como também do ofício carpinteiro. Esse homem José se uniu ao santo matrimônio, à mulher que lhe deu filhos e filhas, 4 homens e 2 mulheres. Chamava-se Judas, José, Tiago, Simão, Silas, Liz e Judas. Olha aí, que tem um tema polêmico. Os filhos de José do primeiro casamento. Depois a história vai continuar, e aqui tem muita coisa interessante. Evangelho de Maria Madalena, nem se fala. Deve ser a relação lindo. Dela com os discípulos. Frei Jaci, mas que riqueza. De Maria Madalena, pode falar. É muito interessante isso. O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, que apresenta a liderança, Vanessa, das mulheres no início do cristianismo. Você sabe que no início do cristianismo, com Irineu, as mulheres tinham uma proeminência muito grande no cristianismo, depois foram cortadas, né? Santo Irineu vai dizer que quem concedesse poder às mulheres seria expulso da igreja. Que riqueza, Frei Jaci, de ver, né, assim, toda a contemplação desses livros, textos apócrifos, que enriquece realmente a nossa fé. Mas mostra, para a gente encerrar, mostra o livro aí novamente, fale o nome, a editora, para quem ficar interessado poder correr atrás, né? Isso, aqui tem o Evangelho de Pilatos, aqui tem um punhado de coisa boa e interessante. O texto é Bíblia Apócrifa, né? Segundo Testamento, publicado pela editora Vozes. Você pode entrar lá no site da editora Vozes, né? livrariavozes.com.br, e adquirir o livro, que inclusive está com uma promoção muito grande, no momento pré-lançamento, né? De 30%. Então, até presente nas livrarias também da editora Vozes pelo Brasil. Em Goiânia e tem, pelo lugar do Brasil. Sim. Ou também pela internet, pela internet, em várias livrarias estão à disposição. Vanessa, também a gente está pensando no lançamento em alguns lugares do Brasil, inclusive em Goiânia, está querendo articular também estar aí, né? Assim como em São Paulo, agora dia 12 e 13, em Belo Horizonte, dia 18. Que ótimo! Né? Aqui, 9 e 17. Sabe por quê? Eu acho que é importante a gente dizer, isso aqui não é tanto para afrontar a Bíblia, mas para dizer que nós temos que ter um diálogo com os cristianismos de origem, né? Com certeza. Resgatar esses cristianismos perdidos, percebendo o conhecimento dessas literaturas. Frei Jaci, quero agradecer, viu, esse tempo que o senhor pôde estar aqui com a gente, apresentando essa obra, e vindo a Goiânia, seja muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado a você.
Bom trabalho de evangelização pelo Brasil afora, que o Pai Eterno nos cubra sempre com suas bênçãos. Amém. Muito obrigada.